A história de Jesus é uma narrativa rica e multifacetada, repleta de detalhes que se desdobram em momentos de humildade, revelação, sofrimento, triunfo e transformação. Ao longo dos séculos, essa história tem sido contada e recontada, não apenas como um relato histórico, mas como um testemunho vivo do amor divino e da redenção oferecida à humanidade. A seguir, apresento um relato abrangente, que procura reunir os elementos essenciais dessa trajetória extraordinária, desde o seu nascimento até a ascensão, com ênfase nos detalhes que dão vida à mensagem e que, para muitos, ecoam na profundidade da alma. Tudo começa em uma noite fria em Belém, uma pequena cidade na Judéia, onde, segundo as profecias antigas, nasceria aquele que viria a ser o Salvador. Em meio à simplicidade de uma humilde estrebaria, envolta por um clima de expectativa e silêncio, Maria, uma jovem devota, deu à luz Jesus. A cena era modesta, mas carregava uma intensidade que ultrapassava as aparências externas. Não havia luxo ou conforto nos aposentos onde o menino veio ao mundo. O ambiente era simples e rústico, marcado pelo cheiro do feno e pelo murmúrio sereno do vento que entrava pelas frestas da construção. Contudo, naquele momento, a simplicidade se transformava em grandeza, pois a presença divina se manifestava de maneira silenciosa e poderosa. Maria, com os olhos marejados de emoção e a alma repleta de uma paz inexplicável, segurava o recém-nascido, reconhecendo, mesmo sem compreender plenamente, que algo extraordinário acontecia. Ao seu redor, pastores que guardavam rebanhos nos campos próximos receberam a notícia por meio de anjos que apareceram em meio a um clarão de luz. Esses mensageiros celestiais proclamaram uma mensagem de paz e esperança, anunciando que, naquela noite, nascia um Salvador, destinado a trazer redenção e luz para toda a humanidade. Não muito longe dali, vindos de terras longínquas, sábios, os magos do Oriente, seguiram uma estrela singular e brilhante, que parecia ter surgido especialmente para sinalizar o nascimento daquele que seria o Rei dos Reis. Guiados por uma sabedoria ancestral, eles chegaram a Belém carregando presentes valiosos: ouro, incenso e mirra. Cada um desses presentes possuía um significado simbólico profundo. O ouro representava a realeza, o incenso era símbolo da divindade, e a mirra, por sua vez, apontava para o sacrifício e a mortalidade futura. Assim, a adoração dos magos não apenas reconhecia a singularidade do nascimento, mas também anunciava, de maneira silenciosa, os eventos que se sucederiam na vida daquele menino. Uma trajetória marcada por desafios, ensinamentos e, por fim, redenção. O nascimento de Jesus, entretanto, era apenas o primeiro capítulo de uma história que se desenrolaria em meio a momentos de revelação e de profunda transformação. À medida que o menino crescia, a vida seguia seu curso. E a presença de Jesus, mesmo na sua juventude, já denotava uma essência diferente. Sua educação, embora típica de um rapaz judeu da época, estava permeada por uma sabedoria que ultrapassava as expectativas comuns. Crescendo sob a orientação de Maria e José, ele absorvia os ensinamentos das Escrituras, que formavam a base da fé do seu povo, e, mesmo sem ostentar conhecimento completo, demonstrava uma sensibilidade incomum para compreender os mistérios de Deus. Chegado o tempo do seu ministério público, a narrativa dá um salto transformador. Aos 20 e poucos anos, Jesus inicia uma jornada que começaria com o batismo no Rio Jordão. Um evento que simbolizava não apenas um ritual de purificação, mas a revelação da sua verdadeira identidade e missão. Em uma manhã que parecia carregar a promessa de um novo amanhecer, Jesus aproximou-se de João Batista, um profeta que, com fervor e simplicidade, pregava o arrependimento e a vinda do reino de Deus. No leito do Jordão, onde as águas eram testemunhas silenciosas dos ritos sagrados, Jesus se submeteu ao batismo. Ao emergir das águas, os céus se abriram num espetáculo de luz e as ondas se aquietaram, como se a própria natureza reconhecesse a importância daquele momento.
Uma pomba, símbolo de paz e da presença do Espírito Santo, desceu suavemente e repousou sobre ele, enquanto uma voz celestial ecoava com autoridade e ternura: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Esse momento, de beleza transcendental, não apenas confirmou a identidade messiânica de Jesus, mas inaugurou uma nova era, na qual a proximidade de Deus se tornaria uma realidade palpável para todos aqueles que buscavam a verdade e a salvação. Com o início do ministério, Jesus sentiu, como nenhum outro, a urgência de enfrentar os desafios que se apresentavam tanto no mundo espiritual quanto no terreno. Pouco depois do batismo, ele retirou-se para o deserto, um lugar de isolamento, onde os elementos se tornavam parceiros silenciosos, e o silêncio permitia o encontro íntimo com o divino. Durante 40 dias, um período que remete aos longos anos de peregrinação do povo de Israel, Jesus enfrentou não só a solidão e o jejum, mas também as tentações que se apresentavam de maneira insidiosa. No calor abrasador do deserto, o diabo, figura que simboliza a tentação e o desvio, apareceu em diversas formas, propondo a Jesus que cedesse às necessidades humanas e aos desejos egoístas. A primeira proposta foi transformar pedras em pão, uma oferta que buscava saciar a fome física, mas que representava, em um sentido mais profundo, a tentação de se deixar dominar pelos desejos imediatos. Jesus, porém, rejeitou a proposta com firmeza, citando as palavras que ressoariam por toda a sua trajetória: "Nem só de pão viverá o homem." Em seguida, o tentador levou Jesus ao ponto mais alto do templo, desafiando-o a saltar e demonstrar a sua confiança absoluta na proteção divina. Mas, novamente, a resposta de Jesus foi pautada na fidelidade à palavra, mostrando que a verdadeira fé não se coloca à prova por demonstrações de força ou espetáculo. Por fim, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, prometendo-lhe poder e glória em troca de adoração. Diante dessa oferta, o mestre recusou de forma categórica, reafirmando que a adoração era devida somente a Deus. Cada uma dessas tentações, além de demonstrar a humanidade de Jesus, que, embora sem pecado, experimentava as mesmas provações que todos nós, ressaltava a importância de se viver ancorado na verdade das Escrituras, resistindo ao apelo das soluções fáceis e transitórias. Após esses momentos de intensa preparação espiritual, Jesus iniciou um dos períodos mais emblemáticos de seu ministério: o Sermão da Montanha. Em uma elevação natural, onde o céu e a terra pareciam se encontrar num abraço silencioso, ele reuniu uma multidão ansiosa por ouvir as palavras que mudariam a face do mundo. Ali, sob o sol que aquecia suavemente a terra, Jesus proferiu ensinamentos que ainda hoje ressoam como um chamado à transformação interior. Suas palavras eram simples, mas carregadas de profundidade. Ele começou anunciando as bem-aventuranças, exortando os humildes, os aflitos, os misericordiosos e os pacificadores, e prometendo-lhes uma herança que transcendia o presente. Em cada verso, havia uma inversão dos valores que regiam o mundo, onde os fracos eram abençoados e os que choravam seriam consolados. A mensagem era clara: o reino de Deus não pertencia àqueles que buscavam o poder ou a glória terrena, mas sim àqueles que viviam em comunhão com a verdade e com o amor. Jesus falou sobre a importância de ser a luz do mundo e o sal da terra, incentivando cada um a agir com integridade e a transformar o ambiente ao seu redor com gestos de bondade e compaixão. Ele ensinou sobre a oração, revelando que ela não era um mero ritual, mas uma conversa íntima com o Pai, na qual cada palavra tinha o poder de transformar a realidade. No Pai Nosso, cada expressão carregava um significado profundo, convocando os fiéis a reconhecerem a santidade de Deus, a importância do perdão e a confiança na providência divina. Durante o sermão, Jesus também abordou temas práticos, como o jejum, o cuidado com os bens materiais e a necessidade de perdoar os outros. Pois, assim como somos perdoados, também devemos perdoar. Seus ensinamentos, longe de serem abstratos, eram um guia para uma vida plena,
orientada pelo amor e pela justiça. À medida que sua mensagem se espalhava e sua fama crescia, Jesus começou a operar milagres que desafiavam a compreensão humana. Em cada milagre, havia não apenas uma demonstração de poder, mas um ato de misericórdia que tocava as vidas dos que sofriam. Em diversas ocasiões, ele curou os enfermos, devolvendo a visão aos cegos, a mobilidade aos paralisados e a esperança aos desanimados. Essas curas não eram meros truques ou exibições de habilidade, mas sinais de que o reino de Deus estava se aproximando, trazendo consigo a promessa de renovação e transformação. Em meio a esses atos de compaixão, um episódio se destacou pela sua capacidade de alimentar não só o corpo, mas também a alma. A multiplicação dos pães e peixes. Num cenário onde uma multidão faminta seguia Jesus, um jovem ofereceu humildemente o que tinha: 5 pães e 2 peixes. Com um gesto que desafiava as leis da natureza, Jesus abençoou a refeição e, milagrosamente, os alimentos se multiplicaram, alimentando milhares de pessoas. Após a refeição, 12 cestos cheios de sobras foram recolhidos, um sinal inegável da abundância que flui quando se confia no cuidado divino. Esse milagre, além de suprir a fome física, simbolizava a capacidade de Deus de transformar o pouco no muito e de prover para cada necessidade, seja ela material ou espiritual. Entre os ensinamentos e parábolas que Jesus contou, uma das mais tocantes é a do filho pródigo. Em uma narrativa que atravessa gerações, ele contou a história de um jovem que, sedento por liberdade, exigiu sua parte na herança e partiu para uma terra distante, onde dilapidou tudo em uma vida de excessos e desperdício. Quando a miséria o alcançou e a vergonha se instalou, ele decidiu retornar para casa, não mais como filho, mas como um humilde servo. Contudo, o pai, movido por um amor incondicional e profundo, correu ao encontro do filho, abraçando-o e celebrando seu retorno com uma festa grandiosa. Essa história, repleta de simbolismo, revela a essência do perdão e da reconciliação, mostrando que, independentemente dos erros e desvios, há sempre espaço para o arrependimento e para a restauração. O amor do Pai na parábola é um reflexo do amor divino, que não mede esforços para acolher e restaurar aqueles que se desviaram, convidando-os de volta para a plenitude da vida. Em meio a todos esses momentos de ensinamento e milagre, a narrativa se aproxima de um dos episódios mais comoventes e decisivos da história: a ressurreição de Lázaro. Em Betânia, cidade onde a vida e a morte se encontravam de forma visceral, Lázaro, irmão de Marta e Maria, havia falecido, mergulhando seus entes queridos em um luto profundo. Quando Jesus chegou à cidade, o sofrimento era palpável, e a dor dos que amavam Lázaro se fazia sentir em cada suspiro. Comovido pela dor humana e pelo clamor do coração dos que o rodeavam, Jesus dirigiu-se ao túmulo com uma determinação serena. Diante da incredulidade e do pranto, ele ordenou que a pedra fosse removida e, com uma voz firme, chamou: Lázaro, vem para fora. Num instante que desafiou as leis da natureza, Lázaro saiu do sepulcro, envolto em faixas, como se a morte mesma tivesse sido vencida pelo poder da vida. Esse milagre não foi apenas um ato de compaixão, mas uma declaração clara de que a morte não tem a última palavra, prenunciando o destino que aguardava o próprio Filho de Deus. À medida que a jornada de Jesus se aproximava de seu clímax, os eventos se intensificaram e a tensão alcançou um novo patamar. Sabendo que o seu tempo na terra estava se esgotando, Jesus reuniu seus discípulos para a celebração da Páscoa, numa noite que viria a ser conhecida como a Última Ceia. Em uma sala iluminada por velas tremeluzentes e permeada por um clima de expectativa mista à tristeza, Jesus compartilhou uma última refeição com aqueles que o acompanhavam de perto. Durante essa ceia, ele tomou o pão, partiu-o e distribuiu-o, afirmando que aquele era o seu corpo, oferecido por muitos. Em seguida, tomou o cálice de vinho, declarando que era o sangue da nova aliança,
derramado para a remissão dos pecados. Cada gesto, cada palavra proferida naquela noite, carregava um peso simbólico que se desdobraria nos eventos que se seguiriam. Num ato de humildade e serviço, Jesus também lavou os pés dos discípulos, mostrando que a verdadeira liderança se manifesta na disposição de servir e de se colocar à disposição dos outros, independentemente da posição ou da honra. Porém, em meio à intimidade e ao amor compartilhados, um ato de traição pairava como uma sombra. Judas Iscariotes, um dos 12, havia se decidido a trair o Mestre, entregando-o aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Em um gesto marcado pela ironia amarga de um beijo, Judas selou seu destino e o de Jesus. A traição não era apenas uma quebra de confiança, mas o prelúdio para a consumação do sacrifício que mudaria o curso da história. Após a ceia, o ambiente se carregou de um clima de agitação e tristeza. Jesus, consciente do que estava por vir, retirou-se para o jardim do Getsêmani, um lugar onde, sob o peso da solidão e da angústia, ele orou intensamente, pedindo ao Pai que, se possível, poupasse o cálice do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, submetendo-se à vontade divina. Foi nesse cenário de agonia e entrega que os soldados, guiados por Judas, invadiram o jardim e prenderam Jesus, dando início a uma série de julgamentos e tormentos que culminariam na crucificação. O caminho que se seguiu foi marcado por humilhações e injustiças. Jesus foi levado perante as autoridades religiosas e, posteriormente, diante de Pôncio Pilatos, governador romano, acusado de sedição e blasfêmia. Mesmo diante da injustiça, ele permaneceu sereno, demonstrando um amor que transcende o sofrimento. Condenado à crucificação, Jesus foi forçado a carregar a sua cruz até o Monte Gólgota, onde o instrumento de sua morte seria fixado de maneira brutal. Durante o trajeto, o peso da cruz parecia simbolizar não apenas a dor física, mas a carga do pecado da humanidade. Em meio ao escárnio e às lágrimas, ele perdoava aqueles que o agrediam, proferindo palavras de compaixão, mesmo quando a dor era insuportável. No Calvário, cercado por 2 criminosos e diante de uma multidão que oscilava entre o riso e a tristeza, Jesus foi pregado na cruz. Cada etapa dessa jornada, desde o nascimento humilde em Belém, passando pelo batismo no Jordão, pelas tentações no deserto, pelos ensinamentos na montanha, pelos milagres de cura e multiplicação, pela parábola do filho pródigo, pela ressurreição de Lázaro, pela última ceia e o ato de lavar os pés, pela traição de Judas, pelo caminho doloroso da crucificação, pela ressurreição gloriosa e, finalmente, pela ascensão triunfante, compõe um mosaico de amor, sacrifício e esperança. Essa história, repleta de nuances e profundidades, nos revela que o verdadeiro poder não reside na força física ou na ostentação de poder, mas sim na capacidade de amar, de perdoar e de transformar a vida dos que nos cercam. Ao refletirmos sobre cada detalhe desse relato, somos convidados a enxergar não apenas os eventos isolados, mas a interconexão de cada ato de amor e cada gesto de compaixão. O nascimento de Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza se manifesta na humildade. O batismo revela a importância de nos entregarmos à vontade divina. As tentações no deserto nos mostram que a fidelidade se fortalece mesmo nas horas de maior provação. E o Sermão da Montanha nos convida a repensar nossos valores, priorizando a justiça, a misericórdia e a paz. Os milagres realizados por Jesus, que curavam os doentes e alimentavam os famintos, servem como lembretes de que, mesmo nos momentos de dificuldade, o divino pode se manifestar de maneira surpreendente, transformando o pouco no muito e iluminando os caminhos mais sombrios. A parábola do filho pródigo, com sua mensagem de arrependimento e reconciliação, ressoa profundamente em nossos corações, mostrando que o perdão é uma ponte que reconecta os que se perderam com o amor incondicional do Pai. E a ressurreição de Lázaro,
assim como a própria ressurreição de Jesus, nos ensinam que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma vida nova, plena de significado e esperança. A última ceia e o gesto de lavar os pés dos discípulos revelam que a verdadeira liderança é servil, que o poder se manifesta na humildade e que o amor é a base sobre a qual se constrói uma comunidade justa e fraterna. A traição de Judas, por mais trágica que tenha sido, serve como um alerta sobre os perigos da ambição e da ingratidão, lembrando-nos de que o caminho da verdade exige vigilância e autoconhecimento. E, por fim, a crucificação, com toda a sua dor e sacrifício, transforma-se num símbolo poderoso de redenção, onde o sofrimento se converte na chave para a salvação, abrindo as portas para uma nova aliança entre Deus e os homens. A ascensão, ao coroar essa trajetória, não encerra a presença de Jesus no mundo, mas inaugura uma nova fase na qual cada crente é chamado a ser portador da luz, a testemunhar o amor que transcende a morte e a agir como instrumento de paz e transformação. É como se, ao subir aos céus, o Mestre deixasse para trás uma centelha divina, um espírito que continuaria a guiar os passos daqueles que, com fé e coragem, se dispusessem a seguir seus ensinamentos. Essa história, contada em cada página dos Evangelhos, não é apenas um relato do passado, mas um convite para o presente e o futuro. Ela nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar nossos próprios medos, a buscar a verdade que reside no amor e a reconhecer que, mesmo em meio ao sofrimento e às dúvidas, há uma promessa de renovação e redenção. A narrativa de Jesus é um espelho que reflete nossas fragilidades e, ao mesmo tempo, nos mostra a possibilidade de transformação, onde cada ato de compaixão e cada palavra de perdão se torna um passo em direção a uma existência mais plena e significativa. Ao reviver essa história em nossos corações, somos inspirados a viver de maneira diferente. A humildade do nascimento em Belém nos ensina que a grandeza não se mede pelo esplendor material, mas pela profundidade do amor e da fé. O batismo no Jordão nos lembra que o verdadeiro renascimento acontece quando nos entregamos de corpo e alma à vontade de Deus. As tentações no deserto nos encorajam a resistir aos apelos fáceis do mundo, confiando na força que emana da verdade das Escrituras. O Sermão da Montanha, com sua mensagem de bênçãos e de justiça, nos convoca a sermos agentes de transformação, espalhando a paz e a esperança onde quer que pisemos. Os milagres realizados por Jesus nos lembram que o impossível se torna possível quando a fé se alia ao poder divino, e que cada gesto de amor pode ser o início de uma revolução silenciosa que transforma vidas. A parábola do filho pródigo nos ensina que, não importa o quão longe tenhamos nos afastado, há sempre um caminho de volta para o lar, para a comunhão com o Criador. E a ressurreição, tanto a de Lázaro quanto a do próprio Jesus, é o símbolo supremo da vitória da vida sobre a morte, da esperança que renasce mesmo após os momentos mais sombrios. A última ceia e a traição de Judas nos mostram que o caminho da verdade é repleto de desafios e que a lealdade e o amor devem prevalecer sobre a ambição e o egoísmo. A cruz, carregada de dor mas também de significado, revela que o sacrifício, por mais imenso que seja, tem o poder de redimir e de abrir as portas para uma nova realidade. E a ascensão, com seu mistério glorioso, nos convida a acreditar que, embora não possamos ver o divino, ele permanece presente, guiando nossos passos e iluminando nossos caminhos. Em última análise, essa história não é apenas uma narrativa do que aconteceu há 2000 anos. É uma mensagem viva, que ecoa através do tempo e se manifesta em cada ato de bondade, em cada sorriso de compaixão, em cada gesto de perdão que se realiza no mundo. É um convite para que cada um de nós se torne parte dessa história, vivendo com a certeza de que o amor de Deus é inabalável e que, independentemente dos desafios que enfrentamos, há sempre uma luz que nos guia para a plenitude da vida. Ao recontar essa história com riqueza de detalhes, percebemos que ela é feita de momentos de profunda humanidade e de transcendência espiritual. Cada cena,
Desde a quietude de uma noite estrelada em Belém, passando pelo som suave das águas, do Jordão, pelos ventos quentes do deserto, até a agonia de uma cruz e a euforia de um sepulcro vazio, carrega em si um convite à introspecção, à busca por significado e à renovação da esperança. Assim, a narrativa de Jesus é, antes de tudo, uma história de amor que se manifesta em meio à adversidade, de um sacrifício que ultrapassa o entendimento humano e de uma promessa que transforma o destino de todos aqueles que se dispõem a ouvir e a viver segundo seus ensinamentos. Que possamos, inspirados por essa grandiosa história, encontrar em nossas vidas a coragem para perdoar, a força para amar e a determinação para transformar o mundo ao nosso redor. Pois, em cada ato de bondade e em cada gesto de compaixão, a presença de Jesus se faz sentir, guiando-nos rumo a uma existência repleta de luz, verdade e esperança. Suas palavras, pronunciadas com uma mistura de dor e misericórdia, ecoaram como um grito de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ao suspirar seu último suspiro, a terra tremeu e, num gesto que parecia romper as barreiras do tempo, o véu do templo se rasgou, simbolizando a abertura do acesso direto à presença de Deus para todos os que creem. Após a morte de Jesus, o sepulcro que fora preparado com cuidado e reverência permaneceu fechado, guardado por sentinelas e envolto em um silêncio solene. Contudo, o que parecia ser o fim de uma história trágica revelava-se, na verdade, o prelúdio para a vitória definitiva da vida sobre a morte. No terceiro dia, as mulheres que foram ao túmulo encontraram a pedra removida e o local vazio. A surpresa e a perplexidade deram lugar a uma esperança renovada, quando, ao longo dos dias seguintes, Jesus apareceu aos seus discípulos de forma surpreendente. Em encontros íntimos, ele mostrava as marcas dos pregos em suas mãos e pés, convidando-os a tocar e a reconhecer que a morte havia sido vencida. Cada aparição era um lembrete vívido de que a promessa de vida eterna não era uma mera ilusão, mas uma realidade fundamentada na ressurreição, que confirmava a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Essas aparições transformaram a dor e a dúvida dos discípulos em uma convicção profunda. A fé que outrora oscilava diante da incerteza, agora se firmava em uma certeza inabalável, a de que o Messias, o Filho de Deus, havia ressuscitado. Esse acontecimento, que viria a ser celebrado como a pedra angular da fé cristã, não era apenas um milagre isolado, mas o cumprimento das profecias e a consagração de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Após um período de 40 dias, nos quais Jesus continuou a instruir e a confortar seus discípulos, preparando-os para a missão que se estenderia pelos confins da terra, chegou o momento da despedida. Em um cenário que transbordava de uma glória serena, Jesus levou seus seguidores a uma colina, onde, diante de seus olhos maravilhados, ele ascendeu aos céus. Esse acontecimento, carregado de simbolismo, marcava não um fim, mas o início de uma era em que o Espírito Santo viria a habitar em cada crente, guiando, fortalecendo e testemunhando a verdade que havia transformado a vida de tantos.